Passando aí agora para a página 159, nós iremos ver um pouco sobre o governo geral. Então, com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decidiu implantar no Brasil um novo sistema de administração, através do governo geral. Então, para isso ele enviou para o Brasil um homem chamado Tomé de Souza, que chegou por volta de 1549, juntamente com uma grande comitiva aí, acompanhado por 3 auxiliares, capitão Mor, também o ouvidor Mor e o provedor Mor. E juntamente com eles também vieram funcionários, carpinteiros, soldados, jesuítas, religiosos e também padres, como por exemplo o padre Manuel da Nóbrega. Então, ao chegar nas terras que hoje corresponde à Bahia, essa expedição, esse grupo de pessoas que vinham de Portugal, eles entraram em conflito com os indígenas que já habitavam no local, e aí venceram a guerra contra os indígenas, tomaram posse do seu território e lá fundaram a primeira cidade brasileira que se tornou a primeira capital do território, a cidade de Salvador, na Bahia. Isso por volta de 1549. É o que vocês observam aí na página, nessa planta aí da página 159. Passando aí agora para a página 160, nós iremos ver sobre os sucessores de Tomé de Souza. Então, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador, na Bahia, primeira capital do Brasil, isso em 1549. Depois veio o Duarte da Costa, que também veio acompanhado de jesuítas também, como o padre José de Anchieta. Esse padre José de Anchieta foi responsável por fundar um dos primeiros colégios aqui no Brasil e implantar o sistema de educação que nós conhecemos. Então, as primeiras escolas foram abertas aqui no Brasil pelos portugueses, mais precisamente pelos jesuítas. Isso por volta aí das primeiras décadas de colonização. Então, Duarte da Costa também ele enfrentou algumas resistências indígenas, ele teve que lutar, guerrear contra indígenas através da chamada Guerra Itapuã, que era contra aí, os tupinambás no litoral da Bahia. Aí na página 160, nós temos aí também alguns feitos desse governador Duarte da Costa. Passando aí para a página 161, nós temos o Mendes Sá, que sucedeu o Duarte da Costa. O Mendes Sá também ele enfrentou a resistência indígena também, ele teve que guerrear contra grupos indígenas. E aí, por meio dessas guerras com os indígenas, eles acabaram conquistando mais territórios e conquistando também mão de obra para trabalhar nas lavouras, a mão de obra escrava indígena. Foi aí quando eles começaram a utilizar a mão de obra escrava indígena, começaram a escravizar os indígenas. Aí na página 161 a gente ainda tem aí a divisão do território brasileiro, esse mapa mostrando a divisão do território brasileiro. Então, outra medida tomada aí pelo Mendes Sá foi a questão, uma das medidas tomadas pelo governador Mendes Sá foi a questão da divisão do território em apenas em 2 partes. Então, ele pegou todo o território que antes correspondia às capitanias hereditárias, que haviam fracassado, não tinham dado certo, e dividiu em apenas 2 territórios, o estado do Maranhão e o estado do Brasil.